pessoal, questão de número 56 do capítulo 8 do Fundamentos de Física do Halliday, volume 1. Um pacote de 4 quilos começa a subir com um plano inclinado de 30 graus e uma energia cinética de 128 joules. Que distância ele percorre antes de parar? Se o coeficiente de atrito cinético entre o pacote e o plano é de 0,3 ou 0,30. Então, a gente quer aqui a distância percorrida pelo bloco, ou pelo nosso pacote, nesse plano inclinado, até ele atingir uma velocidade nula, né? Até a força de atrito cinético e também o peso da gravidade, atuando no sentido contrário ao movimento desse bloco, o fará parar. Então, nós temos aí o deslocamento do nosso bloco com uma energia cinética inicial de 128 joules. As forças que vão estar atuando sobre ele o fará frear naturalmente. Se você está subindo a ladeira e não tem nada que o impulsione a continuar subindo, você vai reduzir sua velocidade e parar em algum momento. Nossos eixos x e y estão orientados de acordo aí com o nosso plano inclinado. E as nossas forças que atuam sobre o bloco é a força peso, a força normal e a força de atrito. A gente tem que a nossa força peso é a única que não está alinhada com nenhum dos eixos x e y, mas a gente tem no nosso plano de coordenadas a sua componente x e a sua componente y do nosso sistema de referenciais. Por semelhança de triângulos, a gente já sabe que o ângulo entre a componente y e o módulo da força é o mesmo que o do plano inclinado, 30 graus. Aplicando a nossa conservação da energia mecânica, nós sabemos que a energia mecânica, que é a soma das variações da energia potencial e cinética, vai ser igual a negativo da dissipação da energia térmica. Abrindo aqui as nossas contas, nós temos a energia térmica dissipada igual, né, como se descreve a variação de uma grandeza. A gente tem que a energia cinética inicial do nosso sistema é diferente de zero. O bloco termina o seu movimento estacionando momentaneamente, que a gente sabe que ele vai escorregar de volta, mas a gente quer até onde ele alcança a sua altura máxima. Então, a energia cinética final nula, pois ele não tem mais velocidade. O pé do nosso plano inclinado, né, a nossa base, vai ser o nosso potencial nulo. Então, portanto, ele vai atingir um potencial gravitacional U qualquer, que a gente vai chamar de U final. E aí, dessa forma, a gente pode eliminar esses termos da nossa equação. Energia potencial no pé do nosso plano inclinado, na nossa base, como sendo nula, e a energia cinética final também é nula, já que o objeto vai estar parado. Isso significa, então, que a nossa equação fica a energia térmica dissipada, que é o trabalho realizado pela força de atrito, vai ser a força de atrito vezes o deslocamento percorrido por esse bloco, que vai ser igual à energia potencial gravitacional, que é a nossa força peso, vezes o deslocamento sofrido por esse bloco. Nesse caso aqui, como a gente está analisando no plano inclinado, vai ser a componente x da nossa força peso, que é a que contribui para, digamos assim, o freio desse bloco, menos a energia cinética inicial, que já está dado o seu valor ali no nosso enunciado, que é de 128 joules. Fazendo aqui uma análise das forças resultantes que atuam em cada um dos eixos do nosso bloco, nós temos que para o eixo Y, nós temos a força normal e a componente Y da força peso. Porque a gente precisa calcular ou saber pelo menos qual é a expressão que descreve ali a nossa força de atrito. Então, no eixo Y, a gente tem que a força resultante é a normal menos a componente Y da força peso. Como não há movimento nesse eixo, a gente sabe que a força resultante é nula e a normal fica sendo a componente Y. E a gente sabe que a componente Y, se você olhar no nosso esquema ali,
ele é o cateto adjacente ao ângulo formado entre ele e o módulo da força-peso. Então, portanto, essa componente resulta como sendo o módulo da força vezes o cosseno do ângulo. A nossa força de atrito, portanto, que é dada pelo coeficiente de atrito e a força normal, vai ficar como sendo o coeficiente de atrito vezes o módulo da força-peso vezes o cosseno do ângulo, já que este é o valor da nossa força normal. Dessa forma, a gente pode voltar para a nossa equação e reescrevê-la como sendo a força de atrito, que é o coeficiente vezes o peso, vezes o cosseno de θ, vezes o deslocamento sobre esse plano inclinado. A nossa componente x, já que a nossa y é o cosseno de θ, a nossa componente x vai ser o seno desse ângulo e o módulo do vetor, vezes o deslocamento, menos a nossa energia cinética. Reescrevendo um pouco mais, como a gente não sabe qual é o valor da força-peso, mas a gente pode escrever em termos da massa e da aceleração da gravidade. Também reescrevi de forma a colocar todos os termos que contêm o nosso deslocamento em um dos lados da igualdade, pois assim a gente pode colocá-lo em evidência, né, ali, e algumas outras grandezas também em evidência para deixar mais bonitinha a nossa equação. Isso não precisa, é só um charmezinho. E isolá-la em um dos lados da nossa igualdade. Nós temos que, do lado esquerdo, nós temos todos esses termos aí, e do lado direito temos só apenas a nossa energia cinética inicial. Então, pega todos esses termos que estão multiplicando o nosso deslocamento e dividindo ambos os lados da igualdade por esse termo, nós temos que D vai ser igual à energia cinética sobre o peso do bloco, que multiplica o coeficiente de atrito cinético vezes o cosseno do ângulo, mais o seno do ângulo do nosso plano inclinado. Agora sim, nós temos todos os valores envolvidos, basta apenas substituir na nossa expressão energia cinética 128 joules, que é dividida por 4 kg, que é a nossa massa, g, que é a nossa aceleração da gravidade, 9,8 metros por segundo ao quadrado, que multiplica dentro de parênteses o coeficiente 0,30, cosseno de 30 graus, mais seno de 30 graus. Isso vai resultar num valor de deslocamento para o nosso bloco de 4,3 metros. Então, da base do nosso plano inclinado até o ponto máximo que ele vai se deslocar, vai ser de 4,3 metros sobre esse plano inclinado. Muito bem, pessoal, espero que tenham gostado, espero que tenha ajudado vocês de alguma forma. Curtam, compartilhem, se inscrevam no canal. Se você é novo, crítica, dúvidas e sugestões aí na caixa de comentários e até a próxima questão.